Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. 6h mais 31 desta segunda-feira, hoje 25 de setembro de 2023. Tivemos já o período da madrugada e agora nós estamos entrando no pós-madrugada, onde nós vamos falar um pouco mais da palavra do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor usou o nosso querido pastor Auxilésio Santos, né, na palavra, essa palavra de esperança da madrugada, né? E a você que está chegando agora, a palavra foi trazida em Salmos 23:3, que diz: refrigera minha alma, guia-me, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmos 23:6. Nosso querido pastor, que foi usado pelo Espírito Santo do Senhor, pastor Auxilésio Santos. A gente vai passar a palavra para o pastor para a gente adentrar um pouco mais na palavra, mas antes, os irmãos viram quando a câmera pegou aqui o estúdio, a câmera aberta, tem irmãos visitando a gente aqui, né? Nós temos aqui duas queridas irmãs que eu vou deixar para o nosso querido pastor Aníbal Nery apresentá-las, né? Convidada do nosso querido pastor. Pastor, paz do Senhor. Paz do Senhor, Faé, paz do Senhor a cada um dos irmãos que estão nos ouvindo também. Faé. Na verdade, nós temos. São nomes bem conhecidos aqui da madrugada, né? Sim. Sempre recebe abraços aqui da madrugada, nosso querido Kleber. O senhor também sempre está mandando abraços, né? Exatamente. Aqui é o seguinte, eu já falei com os irmãos algumas vezes, de uma família numerosa, né, da minha mãe. Hoje só tem 3, né? O tempo foi passando, alguns foram partindo, né? E tem a minha mãe, a nossa tia Didi que está aqui hoje, e a tia Josenice. E interessante que da tia Josenice, que sempre interage aqui com a gente, acabou que ela virou a tia de todos os pastores aqui, né? Então, é a nossa tia, e nós podemos dizer que a tia Didi, que é lá da cidade de Pinheiros, né? Aqui no norte do Espírito Santo, está aqui com a gente também nos alegrando. E a tia Josenice não pôde vir, mas veio a filha dela, tá aqui, a Jocinélia, que é uma irmã nossa também da igreja lá de Eunápolis, na Bahia. Então estão aqui nos visitando, nos alegrando, né? Conhecendo aqui a Rádio Manaim, ouvem à distância e podem hoje estar aqui conosco. Uma grande alegria para nós todos, né? Amém. Nós temos aqui também o nosso querido obreiro Neemias, né? Que é lá da ICM de Fort Myers, nos Estados Unidos, e está aqui conosco também. Queremos dar a paz do Senhor Jesus. As irmãs falam, né, pastor? Oi? Paz do Senhor, irmãs. Aqui no microfone. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor também, Neemias. A paz do Senhor. Como é que é você lá em Fort Myers, lá, qual é o nome do pastor? Pastor José Roberto. Pastor José Roberto. Há quanto tempo você está lá nessa igreja lá? O pastor José Roberto é um trabalho novo, mas nós estamos lá já há quase um ano. Pode chegar um pouquinho mais perto. Nós estamos lá nesse trabalho, né? Iniciado há um ano. E estamos muito felizes com o Senhor, quão o Senhor tem operado conosco ali, naquele local. E antes ali você estava em algum outro local? Já estive na igreja de Newark, New Jersey, por 14 anos. E na igreja de Bradenton, por 6 anos. Amém. E aqui no Brasil, você é de qual região? Da região de Governador Valadares. Governador Valadares, né? Governador Valadares, o Kleber sempre fala aqui, sucursal, que é um né? condado dos Estados Unidos, né? É um condado aqui no Então, Brasil. É só uma extensão, né, Neemias? Sim. Aliás, a embaixada dos Estados Unidos é lá, eu acho, né? Em Valadares, né? Mas, querido, leve um abraço de todos aqui, né? E você veio pro seminário? Sim, vim pro seminário. Amém. E lá você está obreiro, diácono? Estou obreiro. Obreiro, né? Maravilha. Leva um abraço aos nossos queridos irmãos lá. E os irmãos estão lá, como é que é? Estão no trabalho lá de acompanhar a Rádio Manaim, de também
se inscrever no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Como é que estão lá os preparativos também para essa terceira Trombetas e Festas 3? Estamos, né, graças a Deus, muito empenhados nesse trabalho, né, de evangelização no telefone, no link. Estamos tendo muita experiência com os irmãos chegando na igreja também, né, por receber ali um convite nas redes sociais, no WhatsApp. E o Senhor tem operado grandiosamente, e também na evangelização da programação Trombetas e Festas. Estamos lá trabalhando e muito felizes, né, com esses eventos que estão chegando agora. Amém. E nós estamos aqui orando pela obra no exterior, né? A gente está sempre orando. Que é uma bênção. E a importância da Rádio Manaim, dessa programação agora da Igreja Cristã Maranata, também no YouTube, né? E também os irmãos podem acessar de vários países, né? Pastor, isso tem sido muito, pastores, né? Isso tem sido muito importante para nós ali, né? Os Estados Unidos é um país a qual muitos de nós que vamos para lá, às vezes nos sentimos muito sós, muito distante, né? Nós passamos anos sem próprio conhecer o nosso vizinho do lado. E a Rádio Manaim tem sido muito importante, porque acompanhamos o calor que o Espírito Santo traz ali a cada vida que está assistindo e supre a necessidade, a ausência, a saudade, né, do país. E a Rádio Manaim tem sido uma grande bênção para todas as nossas vidas ali, né? E principalmente para os irmãos recém-chegados, os irmãos que estão se adaptando, e tem sido uma grande bênção a programação, a madrugada. Às vezes os irmãos acordam muito cedinho, né? Lá o dia começa muito cedo para nós. Às vezes ali às 5 horas da manhã já podemos ali conectar e estar participando da programação. Isso tem sido uma grande bênção. E como é que está a frequência da Escola Bíblica Dominical? A doutrina ali, os ensinamentos, os irmãos têm acompanhado, não só presencialmente, às vezes, e também pelo YouTube. É uma experiência maravilhosa para nós, né? Uma experiência maravilhosa. Os irmãos, nas reuniões que fazemos, tem tido uma grande participação nas perguntas, né, nas respostas. O Senhor tem falado muito conosco lá. E a Escola Dominical tem sido um grande aprendizado para as pessoas que não conheciam também esse trabalho das perguntas, das respostas. Temos ali uma apresentação muito positiva nessa parte. Irmãos se convertendo. Profundidade é muito grande, né, Neemias? Daquilo que o Senhor está concedendo na Escola Bíblica Dominical, e isso alcança o homem em todo o planeta, né? Glória a Deus. Amém. Vamos aqui então adentrar um pouco mais no texto, né? Nós estamos aqui com os pastores Aníbal Nelly, pastor Jaderson Rosa, que foi o pastor que iniciou o clamor, né? O nosso querido pastor Fabiano Polonini. Aliás, pastor Fabiano Polonini é a primeira vez que está aqui conosco, né, pastor? Sim. Pai do Senhor a todos mais uma vez. Primeira vez aqui na madrugada, né? Madrugada, o senhor está pastor em Araçás 3, aqui em Vila Velha mesmo. Araçás 3, meus irmãos, é Vila Velha, né? Um bairro aqui da cidade de Vila Velha. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Auxilésio Santos, que trouxe a palavra. Pastor, o senhor pode ficar um pouco à vontade, né? A madrugada ali, nós temos ali 4 a 5 minutos, né, de palavra, e a gente adentra um pouco mais na palavra, porque o senhor já falou muito aos nossos corações ali na madrugada, né? Mas agora a gente vai adentrar, e os irmãos, né, têm gostado muito do pós-madrugada também, têm acompanhado bastante a madrugada e o pós-madrugada, porque aqui a gente entra um pouco mais na palavra, né? Porque a palavra do senhor é muito rica, né, pastor Auxilésio? Pai do Senhor mais uma vez. Pai do Senhor, Faé, os companheiros aqui da bancada sempre estão conosco. Pastor Fabiano, seja
muito bem-vindo. Amém, obrigado. Quero aqui também estender nossa saudação, nossa irmã Josinélia. Nossa família está crescendo, né? Tia Didi, também o Neemias que está aqui conosco. Estender aqui também a eles nossa saudação, a paz do Senhor a todos. Meus amados, nós tratamos aqui nesse texto, né? Falamos aqui um pouquinho da certeza que Davi tinha diante de algumas adversidades. Falamos também da incerteza que o mundo está vivendo nesta hora, um mundo sem esperança. Mas nós precisamos observar uma coisa. O salmista Davi, ele inicia o Salmo 23 falando de alguns benefícios de uma escolha que ele fez. E ele diz que o Senhor é o meu pastor. Ele fala de uma experiência particular e pessoal. E a escolha, o fruto dessa escolha, o que gerou, ele fala bem assim, ó, deita-me faz, né? Em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Então ele fala de segurança, de proteção, de tranquilidade, de paz, fala de provisão. Ele vai falando de muitas coisas. E no verso 6, ele encerra falando da grande certeza que traz paz para a sua alma, que é que ele estaria na casa do Senhor por longos dias. Uma coisa interessante também, que nós precisamos ressaltar aqui, é que Davi, ele era pastor de ovelha. Ele, quando ele se apresenta para lutar contra um gigante, ele diz assim, ó, eu posso vencer esse gigante porque eu, como pastor, eu já enfrentei muitos inimigos de ovelha, né? Já venci urso, já batalhei. Então, Davi, ele tem uma experiência com pastoreio e, por certo, no seu coração, ele entende uma coisa: bom é ser ovelha. Se um pastor limitado, homem natural, fui capaz de enfrentar, de colocar a minha vida em risco por aquelas ovelhas que eu tanto amo, imagina o Senhor, que é o bom pastor, que é um Deus eterno, que pode todas as coisas. Então ele, vindo de uma experiência pessoal, ele entendeu isso. Quando nós pegamos lá em Marcos, no capítulo 6, verso 34, multidão se reúne ali, perto de Jesus, querendo ouvir uma palavra. A palavra fala assim, Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, o maior benefício, primeiro nós precisamos entender uma coisa: há um Senhor que quer pastorear a nossa vida. Aleluia. Há um pastor que quer cuidar de nós. Há um pastor que tem compaixão por nós, que ama as nossas vidas de tal maneira que quer nos acolher no seu aprisco. E aí cabe o homem a tomar uma decisão. O homem sofre hoje, o mundo está da maneira que está, porque o homem, ele quer governar a sua própria vida. Ele quer pastorear, como na carta de Judas cita, né? Pastorear a si mesmo. E aí a palavra fala que são nuvens sem água, levado pelo vento. Não tem uma certeza para onde vai. Para onde soprar vai, né? Mas nós, servos do Senhor, assim como Davi, nós temos um pastor. Glória a Deus. Um pastor que tem cuidado de nós. Um pastor que provê todas as coisas. Um pastor que vai trazer paz para a nossa alma. E muito mais. A certeza que ele cita aqui, né? A paz da alma é: estaremos com o Senhor. Habitaremos. O original aqui, quando fala, uma outra tradução no original, diz assim, ó, e voltarei à casa do Senhor por longos dias. Nós não somos daqui. Nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem. E o que traz paz para a nossa alma é saber de uma coisa: nós vamos voltar para a casa do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos estar nas moradas celestiais. Isso traz paz. Glória a Deus. E esperança para o nosso coração. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Maravilha. Vamos com o nosso querido pastor Jadson Rosa. Fica à vontade, pastor. Glória a Deus. Sua contribuição. Essa palavra maravilhosa, o Salmo 23,
Ele está entre o Salmo 22 e 24 ali, que mostra profeticamente, o 22 mostra profeticamente a crucificação de Jesus, né? Mostra ali pontos específicos, né? O 24, a glória que nos aguarda, e o 23, que está entre ali, é o momento da igreja profética hoje, né? A igreja fiel é o momento que nós estamos atravessando. Temos o Senhor como nosso pastor, temos o Senhor que cuida de nós, temos todos os recursos do Senhor para esta caminhada, né? O passo da ovelha. O pastor que esteve na minha igreja ontem lá falou sobre isso, né? Quando o povo estava saindo lá do Egito, diga o povo que marche, né? Era o passo da ovelha. Nós temos um passo, nós temos uma caminhada, uma cadência, uma comunhão, e quem nos conduz é o Espírito Santo do Senhor. E a melhor coisa, o pastor Silésio falou aqui, a melhor coisa para nós, a melhor coisa que a ovelha tem, o melhor e o maior bem que uma ovelha tem é ter um pastor. A ovelha que não tem um pastor é uma ovelha que ela está à mercê de toda sorte, de todas as adversidades, de todas... se você olhar o animal em si, né, ela está à mercê dos predadores, à mercê do homem violento, do homem mau. Vulnerável, né? Está à mercê, ela não tem quem o guarde. Mas nós não somos ovelhas que não temos pastor, nós temos um pastor. E o Senhor Jesus falou assim: eu sou o bom pastor. Glória a Deus. E o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a sua voz. Então, a igreja hoje, a igreja fiel, nós como corpo do Senhor, assim como Davi experimentou e ele viveu essa experiência, ele falou, ele proferiu, falou: eu tenho o Senhor como meu pastor. Cada um de nós estamos aqui com as irmãs, com o irmão, está conosco aqui, os pastores. Nós podemos dizer isso. Você que está em casa nos ouvindo, você pode dizer: eu tenho o Senhor como meu pastor. Glória a Deus. Eu tenho o Senhor que cuida de mim. O pastor, ele tinha todos os cuidados com a ovelha, tanto, né, guardar, dar direção, alimentar, cuidar das feridas. Nós temos o Senhor que faz assim conosco também. O pastor, ele conhece as suas ovelhas. O Senhor nos conhece. O Senhor, como nós estamos estudando, né, aprendendo em Cantares, e ali nós vemos as características da igreja, né? Aquela que é agradável, que é morena, que tem um paladar doce. O Senhor nos conhece dessa forma. Porque nós temos do Senhor o bom cheiro dele, nós temos o cuidado dele sobre nós. Davi, ele entregou o controle da vida dele ao Senhor. Ele falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A igreja fiel, nós, irmãos, nós temos entregado ao Senhor toda a nossa vida. A igreja fiel, o céu fiel, ele é totalmente dependente do Senhor. E o que nós temos hoje para nos conduzir, nos guiar, é o Espírito Santo do Senhor. Nós temos aprendido a figura do Espírito Santo que está operando no meio da igreja. A figura do Espírito Santo, ela nos dá a direção do Espírito, a graça gloriosa do Espírito, nos dá uma certeza, como ele expressou aqui, certamente, né? A certeza de cada um de nós é o depósito da nossa fé. A fé que nos conduz, a fé que nos faz prosseguir, a fé que nos faz avançar. O depósito da fé é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa é a certeza. Certamente que a bondade e a misericórdia. A bondade aqui, eu me recordei aqui de um texto, lá em Hebreus, capítulo 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça. A graça é o favor imerecido, né? O dom, aquilo que nós não merecemos. A bondade de Deus é isso. Quando Davi estava dizendo aqui, a bondade e a misericórdia, eu não tenho nada que eu possa merecer, mas o Senhor é bom comigo. Ou seja, a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus é sobre mim. Glória a Jesus. E certa vez, quando eu falei sobre isso no culto, na igreja, eu dei um exemplo, né? O que é graça e o que é misericórdia. A misericórdia é nós não recebemos o que merecemos. Porque todos nós merecemos o julgamento, merecemos a morte pelos nossos pecados, nossos delitos, mas a misericórdia de Deus vem e nos alcança. Então nós não recebemos o que merecemos. Isso é misericórdia. E o que é graça? É receber o que nós não merecemos. Porque a graça
é um dom de Deus, é um favor imerecido. Graça e misericórdia. Certamente que a bondade, ou seja, essa graça maravilhosa que nos envolve, essa bondade de Deus e a misericórdia me seguirão. É um Senhor que está nos guardando, está nos seguindo. Salmo 139, versos 5, ali 5 e 7, diz assim: tu me cercastes em volta e colocaste sobre mim a tua mão. É um Deus que está nos cercando. Meu ouvinte, meu irmão que nos ouve, é o Senhor que está te cercando, é Ele que está te guardando. Você vai para o trabalho, é Ele que te protege. Você vai para a faculdade, o jovem vai para a faculdade, é Ele que está te guardando, está te cercando. Você vai para o culto, é Ele que está te livrando. Aonde você vai, é um Deus que está te seguindo, está te protegendo, está te cercando. É o Espírito Santo que está te conduzindo. E ele conclui: habitar na casa do Senhor. Nós temos aprendido sobre o culto, né? Temos ouvido na escola dominical o culto. Quão maravilhoso é habitar na casa do Senhor, estar no culto. Ali no culto é uma oportunidade, a ação do Espírito Santo preservando o corpo. Temos aprendido isso na escola bíblica. A ação do Espírito que preserva o corpo, que nutre o corpo, que alimenta a nossa alma, que nos guarda, nos renova. Habitar na casa do Senhor. Meu irmão, você que está nos ouvindo, não deixe de habitar na casa do Senhor. Habite na casa do Senhor, na comunhão, na presença dEle. É ali que o Espírito Santo está nos movendo, nos agindo. É ali que o Espírito Santo está nos conduzindo. É ali que o Espírito Santo está preservando a nossa vida na presença do Senhor. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui já fala da eternidade. É habitar hoje, nesta comunhão, nesta alegria, e a eternidade que nos espera. Louvado seja o Senhor. Teve uma pergunta dessa semana, a primeira pergunta, do capítulo 1 e 2 de Cantares, que pedia para nós identificarmos o bom pastor. Então, estamos falando aqui do pastor, do Senhor que é o nosso pastor. Eu estava lendo aqui, né? E o bom pastor, aquele que cuida de nós, aquele que guarda as nossas vidas, no capítulo 2, no verso 16, diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Nós somos o Senhor, ele é o nosso pastor, ele que nos apacenta entre os Glória a lírios. Jesus. Glória a Deus. Entre a profecia. Nós temos aprendido da profecia. Nesse seminário, inclusive, que nós tivemos no final de semana, o tema do seminário foi profecia, os dons espirituais. Ele nos apacenta. De que forma? O Espírito Santo dele que se revela. É a profecia, são os dons, a direção segura, a graça maravilhosa. Então, louvado seja o Senhor por esse bom pastor que cuida de nós. Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bem, Glória a Jesus, a participação dos nossos queridos pastores aqui. Pastor Fabiano Polonini, pode ficar à vontade também, sua contribuição. Maravilha, né? Nós vemos. Pastor Ali Bonner é o mais antigo aqui, tá? É o decano. É o decano? Nós vemos como que a palavra. devo ser o mais velho de todos também. A palavra é rica, né? E ao ouvir falar sobre o certamente, nós vemos que enquanto a nossa vida, enquanto homens, né? Mortais, temporários, a vida é de incertezas, por mais que você planeje. Então nós temos os nossos planos, você traça as suas metas, tem os seus objetivos, mas só que volta e meia nós nos deparamos com os imprevistos e que não estavam ali, né, computados nos nossos planejamentos, surpresas. Mas aí agora, na condição, como o pastor Jadson falou, agora eu sou ovelha desse bom pastor. Aí você troca a situação de incertezas, que são naturais nossas, e passa a viver certeza. Né? Então nós temos a certeza da salvação, a certeza de que Jesus morreu e ressuscitou, está vivo, está aqui nessa reunião, está vivo com você que está nos ouvindo agora, né? No trânsito, no trabalho, onde quer que esteja, está vivo, né? A certeza de que em breve voltará. Então olha só, a vida de alguém que serve ao Senhor, de alguém que tem Jesus como seu pastor, é assim, certamente, cedo venho, está lá em Apocalipse, certeza. Né? Então não é, será que vai vir? Talvez virá. Eu já ouvi dizer isso, não. Certamente, ele vai voltar. Jesus vai voltar. Então nós vivemos a certeza. Então certeza da segurança, certeza de que estamos o tempo todo, como diz o pastor Jadson, né? Somos cercados pelo seu amor. E
aproveitando até para falar da escolha, né, como o pastor Alcilésio mencionou, Davi escolheu ser ovelha. E aí, em cima desse ponto, é até interessante lembrarmos que antes até mesmo da escolha de Davi, veio a escolha do Senhor por Davi. O Senhor nos amou primeiro, né? Então, ou seja, Ele nos amou primeiro. Então, antes de nascermos, Ele já nos conhecia. Davi falou isso também no outro salmo, né? O Senhor viu meu corpo ainda informe. Eu não estava nem formado. O Senhor já me viu lá. O Senhor já me conhecia lá, né? Então, olha só que maravilha. Então, o Senhor nos amou primeiro. Ele nos viu primeiro. Tu me sondaste, me conhece meu deitar, meu levantar. Então, Ele nos amou primeiro. Então, você que nos ouve aí, sabe de uma coisa. Jesus te ama, né? Te amou primeiro. Glória E hoje, a ao Jesus. ouvir isso, você tá se deparando com uma grande oportunidade. A grande oportunidade até de falar assim, eu quero essa bênção para mim também. Eu quero ser ovelha também desse bom pastor. Eu quero Jesus na minha vida. Eu preciso ter essa certeza também. Eu já me deparei com tantas incertezas, eu quero ter essa certeza também, né? Então, essa oportunidade está diante de você agora que nos ouve. E em cima do pastor Jadson falou sobre o culto, né? Esse momento aqui é um culto, né? 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei presente. Olha, está presente agora aqui nesse pós-madrugada, como esteve na madrugada, como está nas nossas programações aqui da rádio, no culto. Deus está presente. Não estamos falando outro nome aqui, né? Estamos aqui, os pastores, as irmãs, os irmãos, mas o nome central dessa reunião é o Senhor Jesus, né? Como Glória a Jesus. lá no centro do culto no Velho Testamento era o Cordeiro. O centro do culto aqui, o centro dessa pós-madrugada, continua sendo o Cordeiro, é o Senhor Jesus, né? Então isso nos enche de certeza, o nosso coração fica cheio de certeza de que Ele está vivo, de que Ele está presente, está conduzindo todas as coisas. E a maravilha entender, como diz o apóstolo Pedro, né? Eleito segundo a presciência de Deus. Então Ele nos amou primeiro e agora só fizemos uma escolha em aceitar esse amor, né? A nossa escolha é: eu aceito esse cuidado do Senhor. Eu aceito esse cuidado desse pastor maravilhoso que já provou que me ama. Ele foi na cruz, antes mesmo de eu nascer, mas ele já foi na cruz por mim, porque lá, por ele ser onisciente, ele já me viu. Ele já me viu nas minhas dificuldades. Então, lá na cruz, ele já te viu também. Você nem tinha nascido, ele já te viu. Né? Porque ele é onisciente, ele é o pastor perfeito, que ele já deu a vida dele por você. Então, seja cercado, você que nos ouve, todos os nossos irmãos, você que nos ouve, quem sabe pela primeira vez, tem esse privilégio de ser cercado por esse grande amor desse pastor maravilhoso. E detalhe, nesse salmo diz assim: todos os dias da minha vida. Então não é um dia, hoje ele está dormindo, hoje ele não pode te ouvir, não. Todos os dias, qualquer hora do dia, da noite, momento que você acordou apavorado, Maravilha. olha, você está cercado desse amor todos os dias da sua vida. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Pastor Aníbal Neri. Amém, Faé. Mais uma vez aí, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos ouvem, né? Às vezes alguns vão à madrugada presencial, surgem depois. Aos companheiros também da segunda-feira que não estão aqui hoje, né? Por uma escala. Mas um abraço a todos também. Agradecemos mais uma vez, Faé. Sempre lembramos desses irmãos que oram pelos cultos das madrugadas, oram por nós, às vezes pelas nossas famílias, né? Os irmãos que também oram por todo esse trabalho aqui da Rádio Manaim, das transmissões, das escolas bíblicas. Isso tem sido uma grande bênção para todos nós, né? O benefício, desde os irmãos da técnica, o irmão do café da Rádio Manaim, tudo o Senhor tem colocado as mãos e tem nos abençoado grandemente, fruto das orações deste corpo de Cristo que é a igreja. Quanto à palavra aqui, olha, os companheiros já discorreram aqui de forma maravilhosa, né? Sobre o texto, as colocações. Sobrou alguma coisa para mim, Fabiano? Porque a palavra traz esta bênção para nós, que é uma fonte inesgotável. Então sempre o Senhor vai conceder uma revelação nova, sempre o Senhor vai conceder uma palavra nova para nós. Então estamos aqui meditando nesse texto maravilhoso do Salmo 23, e certamente deve ser a palavra mais conhecida da Bíblia, né? Mais citada. Às vezes as pessoas
que nem tem uma experiência profunda com o Senhor, deixa o Salmo aberto, Salmo 23 na casa dele, porque há aqui uma promessa de bênção da parte do Senhor. Pastor, os pastores lembraram, o pastor Jaderson até lembrou que o Salmo 23 é o viver da igreja, né? O tempo da igreja fiel, é o tempo que nós estamos vivendo. Mas vamos aqui até ao versículo 6, que o pastor Alcilésio trouxe. Diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E eu pergunto aos irmãos que estão nos ouvindo: você precisa mais alguma coisa além de bondade e misericórdia de Deus? Não precisamos de mais nada. Glória a Deus. O Senhor abriu uma porta, bondade. Você está enfermo, foi curado, misericórdia. Então, ter bondade e ter misericórdia de Deus é tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Foi citado no texto pregado que há limitações na operação dos homens, não é? O pastor Alcilésio falou na pregação da palavra. Mas vejam, o que está falando o texto é exatamente o contrário disso. E ele citou isso, né? O que está falando é bondade e misericórdia de um Deus que pode todas as coisas. Aleluia, Deus. Mas a palavra aqui, ela é como divide. O versículo 6 aqui é a nossa vida inteira. Porque ela divide a nossa vida todos os dias, né? O pastor Fabiano Polonini aqui, que nos traz a alegria de fazer parte dessa segunda-feira da madrugada, né, Fabiano? Graças a Deus, uma honra, uma alegria para nós. Uma bênção, né? Bênção. Foi incluído aqui nessa escala de segunda-feira, Faia. É uma alegria para nós recebê-lo aqui. O texto aqui, ele divide em dois momentos. O nosso momento na terra e o nosso momento na eternidade. Assim, na terra, é como se o Senhor estivesse dizendo aqui, na terra, bondade e misericórdia. É a operação do Senhor através do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, todos os dias. Todos os dias. Não vai falhar. O pastor Fabiano lembrou aqui isso. Todos os dias. O Senhor não dorme, né? O guarda de Israel não dorme, né? A palavra diz. Então o Senhor não dorme. Este pastoreio que vem do Senhor, que também foi lembrado aqui a respeito da resposta da escola bíblica desta semana, que está lá o cuidado do Senhor, o pastoreio do Senhor que pastoreia no meio dos lírios o seu rebanho. Então vejam, mas a palavra fala de longos dias, e quando se refere a longos dias, ele se estende até a eternidade. Nós vamos ver, por exemplo, nesta comunhão maravilhosa, onde o Senhor opera esta bondade e misericórdia. Vejam, o Senhor, ele, por exemplo, quando Paulo está ali no templo pregando, que aquele jovem Eutico cai, e a misericórdia do Senhor é sobre ele, porque Paulo desce, o abraça, e ele é levantado vivo. Naquele momento, a palavra do Senhor, ela diz que eles estavam pregando a palavra e Paulo estendeu aquela pregação até a meia-noite, e depois daquele evento, daquela ressurreição do menino, né, do jovem Eutico, a palavra se estendeu até a madrugada. E o que nos ensina isso? A palavra de Deus, ela nos leva desta vida até a meia-noite profética, que é a volta do Senhor Jesus, e continua conosco até a eternidade. Maravilha. Então, é isso que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Quando, então, nós lembramos aqui, Faia, irmãos que nos ouvem, os pastores, né, as irmãs que estão aqui, Neemias americano, né, Neemias? Americano de Valadares, né? Nós aqui, irmãos, lembramos daquela pergunta de Pedro. Pedro fez uma pergunta, né? Pedro era impetuoso, né? Então ele fez uma pergunta ao Senhor Jesus que talvez muitos não teriam coragem de perguntar, mas ele perguntou, ele disse assim, tomando a palavra, o Senhor Jesus estava dizendo, ele interferiu, já, não é, fazendo esse ato impetuoso dele, ele disse assim, eis que nós deixamos tudo e te seguimos.
que receberemos? Ele estava vendo as curas, as operações, a alegria da palavra do Senhor, mas ele teve a ousadia de perguntar: Senhor, nós deixamos tudo para te servir. Que receberemos? Estamos te seguindo. Primeiro que precisamos fazer uma ressalva aqui, não é? Os irmãos se lembram. Pedro era um pescador, estava usando um barco de Zebedeu, então era um barco emprestado. Quando encontrou o Senhor Jesus, estava consertando as redes, então era uma rede furada e barco emprestado. E o homem é assim, ele está num barco emprestado, uma rede furada, não tem nada, não é? Não tem nada, não é com valores desta vida, não. Às vezes até tem, mas não vale nada. É isso que a palavra nos ensina. E está dizendo que deixou tudo para servir o Senhor. Primeiro que nós não deixamos nada para servir o Senhor. Tudo não tem valor diante da riqueza, da bênção, da bondade, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Então, isto é importante. Mas o Senhor Jesus respondeu para Pedro e respondeu para nós também. A resposta ficou registrada aqui na palavra para nós. Ele disse assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O que o Senhor estava dizendo? 100 vezes tanto é bondade e misericórdia. Glória a Deus. O Senhor está te dando bondade e misericórdia. Glória a Jesus. O Senhor te dá bênçãos que o homem não dá. O Senhor te dá bênção que os valores materiais não te dão. Então o Senhor dá esta bondade e esta misericórdia maravilhosa. E aqui ele lembra a Pedro: e a vida eterna. E aqui a palavra está dizendo exatamente disso, o texto que o pastor Alcilésio trouxe nessa manhã. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão em todos os dias desta vida e no porvir, né? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então o Senhor está nos dando a bondade, a misericórdia e a vida eterna em Cristo Jesus. É isso, meu irmão, minha irmã, que Deus ele tem preparado para cada um de nós, e é isso que nós podemos, nesta manhã, mais uma vez, testemunhar daquilo que Deus está fazendo, está operando em nossos corações, no coração do irmão que está lá nos Estados Unidos, no coração da irmã que está lá em Eunápolis, no coração da irmã que está lá em Pinheiros, no norte do Espírito Santo, em todos os lugares. Faé, eu ia te chamar de Kleber, né? Quase que chamei você de Kleber. Um abraço ao nosso irmão Kleber. Deus tem operado esta bênção sobre todos nós. Glória a Deus. Amém? Só fazer uma observação dentro do que o pastor Aníbal citou aqui, vai até já endereçado aos nossos queridos ouvintes. Nós vemos 2 projetos, né? O projeto do homem, como os companheiros citaram, um projeto de incertezas, de falha. E o pastor Fabiano falou, né? O projeto do Senhor, de certezas. Certamente bondade e misericórdia, certamente cedo venho. Se não fosse assim, né? Vou preparar lugar, se não fosse assim, não teria dito. Então, da parte do Senhor, o projeto, ele é um projeto de certeza, vai se cumprir, né? O projeto do homem, ele não entende, ele não sabe onde vai dar, porque os projetos do Senhor, a palavra fala assim, ó, os meus caminhos são mais altos que os teus. Mas eu quero fazer aqui uma colocação que em cima daquilo que o pastor Aníbal Nery, ele mencionou, ele falou que o Salmo 23 é o salmo mais citado. Talvez até aqueles que não têm uma experiência tão profunda com o Senhor, deixa a Bíblia ali aberta. Eu quero te convidar, meu amado ouvinte, para viver uma experiência que Davi viveu. Ele deixou o seu governo na mão do Senhor. Ele não entrava numa batalha se o Senhor não estivesse com ele. Ele não entrava se o pastor dele não estivesse presente. Então, muitos dizem assim, ó, o Salmo 23 é o Salmo do bom pastor. Eu quero te convidar, meu querido e amado ouvinte, meu amado e querido irmão, a não conhecer o Salmo do bom pastor, mas conhecer o bom pastor do Salmo 23. Glória a Jesus. E ele Glória a vai Deus. abençoar a sua vida, trazer paz e certeza para a sua alma.
a paz do Senhor. Amém. Mais alguma contribuição? Nós vamos... Fala sobre Pode ficar à vontade, professor. a questão da salvação, né? Porque quando nós vemos todo esse panorama do Salmo 23 e nos encaixamos nele no que diz respeito à nossa salvação. E a salvação é esse conjunto de benefícios, né? Conforme o pastor Célio falou na pregação da palavra, né? Nós vemos aí nos primeiros versículos do Salmo um conjunto de benefícios. E eu lembro até de uma aula muito antiga lá no Principiantes, né? Quando você pegava a palavra salvação, transliterava ali, você via um conjunto de benefícios, né? Salvação é tudo, a palavra soteria, né? Transliterada lá. Então, um conjunto de benefícios. E a salvação, ela produz em nós um desejo de habitar na casa do Senhor. Então aí você vê a revelação que o Senhor deu dias atrás sobre a importância do culto, o aperfeiçoamento do entendimento e valorização do culto. Ou seja, o salvo em Jesus quer estar na casa do Senhor. O salvo, ele quer participar dos cultos. O salvo, ele anseia esse momento do culto. Ele quer o culto. Né? Então tá lá, ó. Eu quero não é passar lá na casa do Senhor, não. Eu quero habitar na casa do Senhor. Se tivesse o culto 24 horas, eu queria estar lá. E vai chegar esse dia que a gente vai ter um culto 24 horas. É lá na casa, lá na eternidade, né? Por longos dias. Vai ser um culto eterno. Então, eu quero... É melhor estar aqui um dia do que em outros lugares mil, diz a palavra, né? Então, o salvo, ele quer estar na casa do Senhor. Então, eu queria fazer essa colocação em cima até do culto. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, né? Até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou o seu ninho, né? E eu encontrei teus altares. Ou seja, o salvo, ele quer estar ali. Ele quer estar na casa do Senhor. Então eu quero habitar na casa do Senhor por longos dias. Quero ver essa colocação, querido. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. 7 horas mais 14 minutos dessa segunda-feira. A gente está partindo aqui para os momentos finais, os momentos onde os pastores vão mandar suas mensagens, né, uma carta pastoral, mas mandar um abraço, né, para os irmãos. Pastor Auxiliar, o senhor que trouxe a palavra hoje. Glória a Deus. Quero só mandar um abraço fraternal para a igreja de Lagoa Dourada, igreja de Jucu, igreja de Araçatiba. São as igrejas que compõem o ministério. E estamos vivendo ali grandes bênçãos e operações nos cultos, vidas se rendendo ao Senhor, tendo um encontro com esse bom pastor. Então, caminhar aqui um abraço fraternal para os irmãos dessas igrejas. Igreja de Lagoa Dourada, completando 24 anos, está em festa. O Senhor tem nos dado uma grande bênção ali naquela comunidade. Só para se posicionar, pastor, os irmãos, qual a região das igrejas? A igreja de Jucu e Araçatiba são as igrejas ali situadas em Viana, né? Jucu, na BR, indo ali para Guarapari, mas ainda Viana, né? Igreja de Araçatiba mais ali para o interior. E a igreja de Lagoa Dourada já é município de Guarapari, né? Já faz parte ali, uma igreja que o Senhor tem operado uma grande bênção. Nós tivemos ali, estamos tendo ali cultos de glorificação pelo aniversário da igreja. No último sábado agora, nós tivemos uma operação do Senhor naquele culto de forma gloriosa. Vidas que estavam ali, tiveram momentos de enfermidade, momentos de dificuldade, mas estavam ali rendendo louvor, adoração ao Senhor. E 3 vidas lá, né, já estão definidas para descer as águas, tiveram um encontro com esse bom pastor. Então o Senhor tem operado de forma gloriosa ali na igreja de Lagoa Dourada. Jucu também ontem, 2 vidas se definiram também para descer as águas, me procuraram. Glória a Deus. Então o Senhor tem nos abençoado, Araçatiba também, vidas têm se definido também. Então mostra a bondade e a misericórdia do Senhor, alcançando e seguindo e alcançando, né, essas vidas. E nós glorificamos ao Senhor por isso. E queria também, em especial, deixar um abraço para minha esposa Edna, as filhas, sempre preocupada, né? Vou sair, vou deixar tudo pronto e glorificar a palavra. Fala que aquele que encontra uma esposa encontra o bem do Senhor, né? Glorifica o Senhor pela esposa, pela família.
Um abraço a todos, a paz do Senhor. Amém. Pastor Jadson Rosa. Amém. É uma felicidade estar aqui nesta manhã e conhecer a nossa tia Didi aqui, a filha da nossa tia, né? Josenice, nosso querido aqui Neemias, está lá nos Estados Unidos. Prazer estar com os irmãos aqui nesta manhã. O pastor Edson hoje foi o dia da folga dele, né? Mas mandar um abraço para ele. Mandou mensagem aqui. Ele mandou mensagem para nós. Mandar um abraço para ele. Um abraço aqui aos companheiros da bancada, pastor Aníbal, pastor Fabiano. Pastor Fabiano, que eu comentei aqui em off aqui, foi meu professor de pré-vestibular, amigo, conhecido, pastor Silésio. E mandar um abraço aqui em especial para minha igreja, né? Eu só queria saber uma coisa. Ah. O Fabiano te ensinou direitinho? Você conseguiu passar no vestibular? Passei depois. Eu que fui ruim, eu tive que estudar um pouquinho mais. O professor era bom? Ele era bom, ele era bom. Tudo era sopinha pra ele. Sopinha, tudo sopinha, né? Eu tive que estudar um ano mais depois. Ele falava que era sopinha. Ele falava, era difícil. Matemática é a matéria sua? Matemática. Já disse na hora da sopa, tava comendo churrasco. Aí, passei depois. Que era isso. Pela bondade e misericórdia do Senhor. Mas mandar um abraço à igreja lá que nós estamos, aqui em Cruz do Campo 3, aqui ao lado do shopping Vila Velha e da UVV. É o dia que a igreja do shopping da UVV aqui, aniversariando, 22 anos. Estamos já no final agora, essa semana já de encerramento do aniversário. Próximo aqui da rádio, né? Muito Isso, próximo aqui da rádio, pertinho. O Senhor tem nos dado muitas bênçãos ali, muita experiência, muitas vidas, o Senhor tem alcançado. Um abraço ali às ovelhas, aos irmãos, às irmãs, ali os obreiros, diáconos, jovens, as crianças maravilhosas ali, aos nossos irmãos. Mandar também um abraço, né? Mandar aqui para a esposa, minha filha, os pais também que são ali da igreja de Boa Vista, os pastores aqui do Polo de Boa Vista, as igrejas. E o Senhor tem nos dado muitas bênçãos, né? Glorificar o Senhor por isso, pelas bênçãos que Ele tem realizado. Uma irmã especial que sempre manda, toda vez que estamos aqui na rádio, ela manda, ela é assídua ouvinte aqui, a irmã Lídia Fraia, aqui da igreja de Boa Vista também. Uma irmã que ora pelos pastores, ora pela rádio. E ela é assídua, não falta uma madrugada também, sempre está conosco, com a irmã Didi aqui, sempre está presente. Um abraço especial para ela também. Amém? Amém. Pastor Fabiano Polonini. Amém. Mais uma vez manifestar aqui a alegria de participar com os companheiros, né, nessa rádio, com as irmãs aqui, com o nosso irmão Neemias também. Para nós é uma grande alegria. A gente sente, né, a graça do Senhor, essa comunhão gloriosa. E poder estar vivendo esse momento, para mim, é maravilhoso, né? Não somos merecedores, aprendemos assim, né? Mas o Senhor que tem dado tudo. Só nos resta glorificar o Senhor. E aqui deixar o abraço para os nossos irmãos lá de Araçás 3 e da área, né, de todas as Santinês ali, da qual Araçás 3 faz parte, representado pelos polos de Araçás, Polo Novo México, Polo Santos Dumont e Polo de Santa Mônica. Um abraço lá para todos os irmãos da nossa área. Mas ao longo desse período, né, Cleber, eu fui seu professor de matemática, mais tarde já estava com o Jadson, eu fui professor de matemática, depois com o tempo a gente, né, partiu para a área de engenharia e isso, o senhor acabou usando essa minha vida profissional para estar em outros locais e eu queria até mandar um abraço para esses irmãos que sempre estão participando, os irmãos lá de Niterói, no Rio de Janeiro, os irmãos de Aracruz aqui e lá de Canoinhas, em Santa Catarina, com vivemos bastante experiência, estive lá também. E um forte abraço para esses irmãos aí nesses locais, onde nós aprendemos muito, fomos muito bem acolhidos por esses irmãos e grandes experiências tivemos lá com eles, né? Então eu queria mandar esse abraço para esses nossos irmãos queridos, automaticamente também para, como diz o pastor Silésio, né? Para a família, né? Que fica lá nos ouvindo, no clamor, né? Faz tudo direitinho lá, hein, pai? Né? Então fica lá no clamor. Minha esposa, meus filhos, né? Minha esposa Neila, meus filhos Marissa e Estevão, né? Os meus pais também, os meus sogros, que até levamos os meus sogros ontem lá no Manaim também. Então é o motivo da nossa glorificação, nosso abraço carinhoso aí para todos esses irmãos aí. Amém. Pastor Aníbal, restou o senhor. Amém. Faebler. Faebler, né? Faebler. Aqui diz o seguinte, que eu e o Wallace somos rodados, né? Porque
o pastor Wallace Rossetti. Porque quando fala em tal lugar, não, nós já passamos aí, já fomos lá, já fomos em Teresina, no Piauí, já fomos aonde? Achamos agora aqui o Fabiano. pastor Fabiano Polonini, que é rodado E eu também, não posso ser injusto aqui, rapaz, se eu esquecer isso aqui, eu vou. Tem o sul do estado, não posso deixar de falar do sul do estado. Foram 6 anos e meio ali viajando, todo final de semana, né? Sul do estado do Espírito Santo, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Tabapuana, um pouquinho de Itaperuna ali no Rio de Janeiro, Cataguases, né, em Minas Gerais. Passei por Mimoso do Sul. Mimoso do Sul. 6 anos. Deu esses irmãos ali. Inclusive encontrei com os irmãos da igreja de Santa Maria, que é distrito de Campos, né? Então nos encontramos nesse seminário, já não nos víamos há muito tempo e nos vimos lá. Tem que mandar um abraço lá para os nossos irmãos também, né? Fui fazendo a lista aqui, quase que Passou passou. pela minha terra natal, Muqui, não? Muqui, sua terra natal? Rapaz, morei lá 2 anos. A minha mãe é nascida lá e meu irmão caçula, que é o Fábio Polonini, pastor aqui de Novo México 5, também nasceu lá, em Muqui. Maravilha. Terra boa. Olha aí. Tá vendo? Eu vi um conterrâneo da minha mãe aí, rapaz. Muquiense. Bom, eu não vou falar todos os lugares, não, porque a lista vai ficar grande aqui. Pegar um mapa aqui do. De Carlos Chagas na Bahia até Tefé no Amazonas. Então já dá para os irmãos saberem por onde eu andei aí. Eu, Nápoles, eu estive lá no Tapim também. Falei com a irmã aqui, né? Aliás, mais um pouquinho do que Tefé. Lá em São Gabriel da Cachoeira, que já fica na divisa com a Venezuela. Né? É muita fé, né? É muita mesmo. fé. Ó, mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu já contei uma vez aqui na rádio, já 1 ano ou 2 atrás. Mas lá em São Gabriel da Cachoeira, é um lugar distante e é uma região que tem 80% da população são índios. E esses índios, a maioria deles moram nas tribos, né? Então muitos nem falam português. E eu tive a oportunidade de estar ali, iniciamos o trabalho naquela época lá nessa cidade, São Gabriel da Cachoeira, que se chama de região de cabeça do cachorro, né? Porque é aquele mapa do Brasil, a cabeça do cachorro, então fica ali aquele território todo que ele faz divisa com a Venezuela e com também a Colômbia, né? O município de São Gabriel da Cachoeira, uma área muito grande. Então, eu recebi na igreja lá uma família de índios. Eles vieram há 6 meses, eles tinham mudado da tribo para a cidade. Então na cidade eles mudaram os nomes, que eram os nomes indígenas. Então mudou, um virou Bruno, o outro Osvaldo, tal. O pai, a mãe e 5 meninos, 5 índiozinhos. E eu cheguei lá na igreja, o diácono falou, olha, o diácono hoje é um pastor, tá lá no Rio de Janeiro, ele teve até na rádio aqui um dia, o pastor Marcos Matos, do Exército, ele. E eu fui cumprimentar a família. Quando eu cheguei do segundo menino para frente, o pai deles falou, olha, o Osvaldo, falou assim, pastor, esses aí, os outros 3 últimos aí, não sabem falar português, não entende nada. Ele falou, porque primeiro a gente ensina a língua indígena, depois nós ensinamos a língua da nossa tribo, que é Baniwa. Depois nós ensinamos a língua Iangatu. Então eles falam Iangatu, que é a chamada língua geral. Depois a gente ensina o português. E depois nós ensinamos ainda o espanhol, porque tem que conviver naquelas regiões com espanhóis também. Então eles vão aprendendo, aos poucos, alguma coisa para se comunicar. Eu falei, não sabe. Eu falei, então esses meninos ficam no culto aqui, não estão entendendo nada, não cantam louvores nem nada. E nós não podemos traduzir um louvor, ao menos para eles cantarem. Aí fizemos isso. A esposa dele já tinha entrado na escola, a esposa do índio, né? A índia, a irmã, já tinha tido na escola, então traduziu. Pegamos um pequeno louvor que é Meu Deus, Meu Pai, e foi traduzido para eles cantarem. E eles cantavam ali. Maravilha. E quer saber como é que ficou o louvor? Eu vou falar para você. Não, pensei que ele ia cantar, hein? Não, eu não vou cantar. Não vou cantar porque quando você traduz fica muito difícil cantar. Mas eu vou falar o texto como ficou. Assim. É Meu Deus, Meu Pai. É um verso só. Pai, te clamo, meu Senhor. Isso. Então ficou o seguinte.
Indê Deus, indê paia, indê a reclamaia seru exaua, neroíça topana de Jesus, inderemonhã sará poranga. Glória a Deus. Entendeu? Amém. É o louvor que eles cantaram. Muito bom. Mais difícil que inglês? O Neemias está ali, né? Então, irmãos, olha, concluindo aqui, Faia, já passei do meu tempo, né? Um abraço aos irmãos de Jardim da Penha 3, igreja que estamos aqui em Vitória. Também assumi recentemente a igreja de Jardim Camburi 6. É uma igreja que estava ali o pastor Everaldo Filpo, né? Assumimos ali aquela igreja também. Estamos com as duas igrejas. Um abraço a esses irmãos. Um abraço ao pastor Erli. Nos mandou aqui uma mensagem. Pastor Erli é lá de Santa Catarina. Um companheiro querido nosso. Pediu uma oração aqui para Laura, que está com câncer, né? Da igreja lá de Santa Catarina. Mandou um abraço para o Kleber, para o Edson Souza, né? Que são o pastor aqui. Edson Souza, que sempre está aqui conosco também. Então, está enviado um abraço, pastor Erli. Um abraço aí a você também, a família, né? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Estou recebendo aqui também uma mensagem do irmão Décio, é um diácono aqui de Vila Velha. Também que o Senhor possa te abençoar, Décio, juntamente com a sua família. E a cada um dos irmãos que nos ouve, forte abraço. A nossa tia Didi, eu acho que ela podia mandar um abraço lá para Pinheiros, para os irmãos, não poderia? Pode. Vai, Está. Manda um abraço. Estourado, mas... Jocinélia também, manda um abraço para os irmãos lá de... Oi, Pinheirense. Estou aqui com bastante emoção de estar aqui nesse lugar maravilhoso, né? Participando aqui dessa bênção maravilhosa. E eu quero mandar o meu abraço, né? Eles me deram aqui o prazer de estar aqui com eles e foi uma bênção, né? O culto pós-madrugada, que sempre eu gosto de assistir, de ouvir. Glória a Jesus. E Amém. isso é tudo para nós, né? Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. E ouve mesmo a madrugada e ora por nós, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui, né, e todos os irmãos. E mandar um abraço para meu pastor Leonardo, pastor Hinaldo. Nós estamos em festa lá, nossa igreja por 40 anos. Né? Glória a Uma Jesus. pena não estar lá, mas, né, o coração está. E todos os irmãos lá e que Deus continue abençoando. Amém. Tá? E um abraço à tia Josenice, né? Que nós não podemos Um abraço esquecer. para minha mãe, Sua minha mãe. moinha. Um abraço para toda minha família também, né? Minha esposa, filhos, minha mãe também, que é irmã da nossa tia Didi. Aquele nosso irmão Tutuca Borba, ele diz, o pastor Aníbal Nery, o filho da dona Bernadette. Então, tá aí, filho da dona Bernadette. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Um abraço a todos, irmãos. Glória a Deus. Amém. Pedir aos irmãos, o pastor, no momento da oração, e interceda também pelo Benjamin, a médica do Benjamin, filho do nosso querido irmão Vitor Souza, falou ontem que o Benjamin está em estado grave e com risco de óbito. Porque o rim dele deu uma parada. Então vamos continuar orando pela vida do Benjamin. E agradecer a presença do nosso querido Neemias. Leve um abraço lá para os irmãos lá da ICM de Fort Myers, os irmãos americanos, todos lá, queridos. Vamos então ao nosso momento de oração. Momento de oração. Senhor, pelo poder maravilhoso que há no sangue de Jesus, apresentamos, Senhor, todos esses irmãos, nossa irmã Joanice de Pirapuã, na Bahia, a questão da saúde, Senhor, tua serva precisa de uma bênção. Nelly Rabelo, Marise Pinheiro, da Igreja de Jardim da Penha, o Senhor nos abençoe.
segundo as suas necessidades, Senhor. Nossa irmã Helena, que é uma criança de 4 anos nesse tratamento oncológico, Senhor, tem misericórdia. Sim, ó Deus. Senhor Deus, tudo no culto dessa manhã foi em torno da certeza. Então nós temos a certeza de que o Senhor tem uma grande bênção para nossa irmã Helena. Opera, Senhor, na vida dessa criança. No nosso irmão João Luiz, Jardim Camburi, nossos enfermos de Cruz do Campo 3, a Jerusa, que é uma irmã idosa, Luciana, no quadro depressivo, nossa irmã Elvira, também idosa, as debilidades da idade muitas vezes. Sim, ó Pai. Senhor, tem misericórdia, que em tudo eles se sintam cercados Sim, ó Deus. pela bondade, pela misericórdia do Deus vivo, todo-poderoso. Em Araças 3, o nosso irmão Betinho, um quadro também que tem se mostrado desafiador na perda de seus movimentos. A cirurgia que está agendada para esse próximo final de semana, que o Senhor põe as tuas mãos e opere o milagre, Senhor, na vida do nosso irmão Betinho. Deus. O nosso irmão Benjamin, cuja notícia Coloca as tuas... chegou para nós, esse quadro nos rins, o risco, mas o Senhor é o Deus da vida, Senhor. A palavra diz, operando Deus, quem impedirá? Amém, Senhor. O Senhor é o Deus vivo, Senhor, maravilhoso. Apresentamos o Benjamin na tua presença, Sim, Senhor. meu Pai. Opera na sua saúde. Opera na irmã Laura também, que faz o tratamento oncológico. Ó Deus. O Senhor é poderoso, Senhor. Entregamos nas tuas mãos estas causas. O pai do pastor Alcilésio, nosso irmão Jaci, que hoje, inclusive, fará a quimioterapia. O Senhor possa operar nesse tratamento, Senhor. A própria viagem do pastor Alcilésio, que vai para Irupi com seu pai. Senhor, nos conduz todas as coisas, Senhor. Põe as tuas mãos. Nós cremos no milagre. Senhor. Cremos também na tua soberania. E confiamos e descansamos nisso, Senhor. Apresentamos as nossas orações e chegam diante de ti pela fé. Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.